Na semana passada, para quem não veio, eu apresentei pela primeira vez esse slide aqui, que vai aparecer várias vezes nas nossas aulas, tá? Na aula de hoje, na aula da semana que vem. Possivelmente até mesmo no último domingo. Comecei falando na semana passada a respeito do batismo de bebê, do batismo infantil, que começa aqui, vai para a justificação através do batismo, e a gente chegou a falar um pouquinho também de primeira confissão, primeira comunhão, e eu comecei a falar, mas faltou um slide para terminar, e principalmente faltou a resposta para a parte do batismo de adulto. Então, um adulto que não foi batizado quando bebê, ele pode se converter dentro do catolicismo e aí passar por essa parte aqui, né? O adulto, uma primeira graça, se ele cooperar com a graça, ele ainda tem que mostrar fé e boas obras para, num processo chamado catecumenato, ser também batizado, mas caso ele não coopere com a graça e morra em estado de pecado, ele vai para uma outra parte aqui, que depois a gente vai ver também, a questão do inferno, do purgatório e da glória no céu, tá bom? Mas isto não será hoje. Eu só quis colocar isso aqui para a gente se lembrar que a gente vai ver esse esquema ao longo dessa aula hoje, da aula da semana que vem também, como já foi visto uma parte na semana passada, um esquema que é do livro do McCarthy, para quem está vindo primeira vez. Eu usei estes livros como base, toda vez que aparecia a palavra SIC, o Catecismo da Igreja Católica, que é escrito pelo Joseph Ratzinger, publicado em 94, antes dele se tornar o Papa Bento XVI. Esse livro é do McCarthy, uma pessoa que saiu do catolicismo e que tem uma abordagem bastante contundente contra o catolicismo. E o Geisler e o Mackenzie. O Geisler é um famoso apologeta, com vários livros de filosofia, de seitas e heresias, e no caso ele trata com uma forma bastante equilibrada o que é correto, e a gente deve usar o correto como uma abordagem de aproximação, né? E aquilo que não é correto, como é que a gente deve lidar, principalmente porque, no fundo, o catecismo, assim como a tradição e o magistério, que a gente tratou na segunda aula, acabam sendo acréscimos de interpretação em relação à Bíblia, e eu tratei disso na segunda aula. Tá? Trouxe também 3 Bíblias católicas, que eu recomendo que a gente use a Bíblia católica quando tiver uma abordagem, não fazer nada contra o uso da Bíblia católica, afinal de contas, o Novo Testamento é exatamente o mesmo, com pequenas variações de tradução, como acontece com as nossas traduções evangélicas. Oi. Antes de você passar para a próxima, uma pergunta. O adulto que é batizado na Igreja Católica, depois ele tem que passar pela crisma? Sim, é que eu falei disso semana passada, vou retomar agora, a partir daí, aí eu respondo, tá bom? Deixa eu só trocar aqui. Então, assim, tá aula 5, hoje é aula 6, mas eu não consegui terminar semana passada, né? Falha minha. Na divisão dos slides eu deveria ter feito uma separação, mas isso não é a primeira vez que acontece, também não é a segunda, provavelmente também não é a terceira. Deu atrasar justamente nesse ponto aqui, porque é uma coisa bastante complicada. Eu comecei a aula da semana passada falando, né, que esse, para mim, é o assunto mais importante, é o assunto de salvação e santificação, né? Maria, apócrifos, interpretação, são assuntos importantes, sim, mas a gente pensar assim, o que realmente faz com que a gente vá para o céu é receber a mensagem do Evangelho proclamada por alguém e aí crer, né? Independente do batismo, independente da forma de batismo, a gente tratou um pouco disso na semana passada, mas a gente precisa realçar o papel da fé e da graça de Deus, né? Então, isso eu vou retomar na aula hoje também. E só fazer o controle.
Lembrando que o objetivo do curso, né, como definido eu e Fábio conversando, né, Fábio Gregório, explore as principais diferenças entre o catolicismo e o ensino bíblico, compreendendo suas origens, doutrinas e práticas à luz das Escrituras. Aprenda a abordar estas questões com sabedoria, respeito e amor, fortalecendo sua fé e capacitando-se para diálogos edificantes sobre a verdade do Evangelho. Né? Então, assim, eu repito isso todas as aulas para a gente lembrar sempre que é para fazer com respeito, amor e sabedoria. Procurar evitar qualquer tipo de embate que cause mais obstáculo e que feche a pessoa para poder conversar. O que a gente precisa, na verdade, conhecer uma pessoa no sentido bíblico é ter um relacionamento com ela. Então, quando a gente quebra os relacionamentos, a gente fica impedido, muitas vezes, de proclamar o evangelho e participar da salvação de alguém. Falei da justificação do batismo, principalmente o batismo infantil, na semana passada, a resposta do Sola Fide. Respondendo, Sayuri. A justificação de adulto, né, o catecumenato, é um processo que vai ter o mesmo processo da catequese da criança, mas na criança o aprendizado que ela é capaz de ter é menor do que o adulto. Né? Então, o adulto vai passar pelo processo que na criança, da primeira comunhão e do crisma, vai passar de uma vez só. Né? Então, vai fazer o batismo, vai fazer a confirmação, que é o crisma, que eu fiz quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, e a primeira Eucaristia, né, a primeira comunhão, tudo num processo só. Tá? Isso pode gastar algum tempo e, principalmente, isso não é feito assim que a pessoa crê, porque diz que precisa do serviço, né, o serviço e o testemunho da fé como requisitos para a salvação, que é algo que eu não concordo. Tá? Por isso que está, entre aspas, é do livro amarelo, Declaração 1816. Também falei um pouco a respeito disso aqui na semana passada. O batismo é necessário para a salvação para aqueles aos quais o evangelho foi anunciado e que tiveram a oportunidade de pedir esse sacramento. Mais ou menos no final da aula na semana passada eu falei assim, o batismo é um testemunho. Muitas vezes a pessoa se converte em leito de morte e não tem oportunidade de ser batizada, mas vai para o céu. Né? Então, assim, é uma questão, quando fala necessário para a salvação, eu tenho reserva a palavra necessário aqui. Né? É necessário para dar testemunho de que a pessoa creu, e é um testemunho público, né? É um testemunho de adesão à verdade do Evangelho, mas que a palavra necessária aqui em termos de salvação, eu não concordo. E, antes de eu passar para o próximo slide, que aí é um novo, Fábio, você pode orar pela gente? Senhor, te agradecemos pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, estudar a Deus a fundo aquilo que o Senhor tem para nós e os Teus desígnios, Deus. De uma forma especial nessa aula, queremos aprender, ó Deus, como abordar melhor, como entender melhor a mentalidade, ó Deus, e a fé daqueles que professam o catolicismo. Deus, nos abençoe para que possamos usar isso no nosso dia a dia e, de fato, sermos luz no meio em que vivemos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, eu acredito que esse aqui eu não cheguei a tratar na semana passada. Para o catecúmeno que morre antes de seu batismo, seu desejo explícito de recebê-lo juntamente com o arrependimento de seus pecados e a caridade, garante-lhe a salvação que não pôde receber pelo sacramento. Né? Então, assim, o arrependimento dos pecados é parte. E quando falar da palavra caridade, gente, caridade aqui não deve ser entendida, muitas vezes, como alguns ateus fazem. O que o católico fala como caridade é realmente um amor colocado em prática. Então, assim, não devemos desprezar essa caridade. Tá? Mas não é a caridade que salva. Não são as boas obras que salvam. Nós somos salvos para as boas obras. Então, a gente deve fazer as boas obras que Deus preparou de antemão para nós. Nesse sentido, a palavra caridade não é ruim aqui. É só questão de ordem. Né? Nós somos salvos para as obras, não pelas obras.
Qual que é a resposta que nós damos a tudo isso, né? No contexto da Reforma Protestante, surgiram os 5 sola, de somente, né? Do latim. E aqui a gente tratar com sola gratia. Somente a graça justifica. É somente por fé e é somente pela graça de Deus. De acordo com a Bíblia, a justificação não é ganha, ela é um presente da graça de Deus. O que está em Romanos 3, 24? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção em Cristo Jesus. Gratuitamente, né? Não há nada que possamos fazer para merecer ou retribuir essa graça, esse presente. O que nós fazemos depois, as boas obras, são preparadas por Deus para que nós andemos nelas, né? Nós vivamos. Então, não é uma retribuição, não é principalmente uma barganha. Muitas vezes a gente vê gente que lida com isso como barganha. De chegar e falar assim, não, mas eu contribuo para a igreja. E daí? Né? Ah, tá. Você só faz assim, ah, tá. Isso não tem seu valor. Tem, claro que tem seu valor no mundo agora. Mas para o céu, né, você dar a sua contribuição para a igreja é um dever de membresia. É porque você se liga a uma igreja local. Não é isso que vai fazer diferença em termos de salvação. Ainda em Romanos 11, 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Exatamente. Né? A graça só é graça se for de graça. Né? É um presente. E é imerecido. O que nós mereceríamos é o castigo, o inferno. Então, é um presente no sentido de que nós não mereçamos. A igreja discorda fortemente e aponta Tiago 2, 24, que é um texto que Lutero tinha dificuldade de lidar com ele. Tá? Não é apenas no catolicismo que a gente pode encontrar problemas. Né? O que está lá em Tiago 2? Mais ou menos a partir do 10, 11, começa a história da fé e as obras. Né? E o que está no 24? Veja que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. A pessoa é justificada por obras e não somente pela fé. E aí usa como exemplos a fé de Abraão, quando vai sacrificar Isaac. Mas o relacionamento de Deus com Abraão começou bem antes disso. E não foi mediado por aquilo que Abraão fez com Isaac depois. Tá? Abraão foi aceito como amigo de Deus muito antes de ser circuncidado, de ter o filho e de entregar o seu filho em obediência, em sacrifício, que apontava para algo que o Pai faria com Jesus, Deus Pai faria com Jesus. Então, assim, tem que ler o texto inteirinho para entender. A fé sem obras é morta, sim. A fé sem obras é morta. Mas não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela fé, pela graça, né? Pela graça, mediante a fé, a nossa resposta. E as obras que fazemos não são méritos nossos. Não acrescentam nada àquilo que Deus já nos deu. Esse verso isolado do seu contexto parece apoiar a doutrina católica, mas faz parte de um conjunto de 13 versos destinados não a catecúmenos, mas a pessoas que já professam ser cristãos, confrontados com o desafio de ter uma vida moral consistente com a sua fé. E aí, voltando para Romanos. Da mesma forma, Romanos muitas vezes nos faz pensar muito a respeito de fé e obras. Posso continuar pecando?
Tem um capítulo inteiro falando a respeito disso. Né? Continuar pecando é continuar deliberadamente cometendo um pecado repetidamente é algo contradizente com aquilo que nós recebemos. Então, assim, da mesma forma que nós não podemos dizer, está lá em 1 João 1, 8 a 10, a gente não pode dizer que não tem pecado. A gente faz a palavra de Deus mentirosa. Nós mesmos somos mentirosos. Mas a gente não pode permanecer na prática de um pecado. Nós precisamos lidar com esse pecado. E isso é tratado em Tiago, nesse contexto da fé e das obras. E isso é tratado nos capítulos 5 a 8 de Romanos. A gente não pode continuar na prática do pecado. Mas também não pode achar que é por alguma coisa minha própria que eu vou conseguir ficar livre disso. É uma luta, e Paulo fala muito claramente disso. É uma luta entre a carne e o espírito. É uma luta mais do que diária. É o tempo inteiro. Então isso está sendo dito não para aqueles que estão nos rudimentos da fé. Isso está sendo dito para todos nós o tempo inteiro, até que morramos ou sejamos arrebatados. Pecadores, existe uma boa notícia. A palavra evangelho significa boa notícia. Deus recebe os pecadores como são. Eu já ouvi de gente, infelizmente, muito tempo atrás, eu não sei como está essa pessoa. Eu preciso mudar para poder ir para a igreja. Hã? Não vai nunca. Não vai nunca. E pior que ela aprendeu isso numa igreja batista, tá? Aqui em Campinas, não sei qual, não lembro qual, faz muito tempo. Pois é. Deus justifica o ímpio. Ele se fez justo pelos injustos. E a gente precisa receber isso dessa forma. Eu não posso mudar para poder ser merecedor. Na verdade, eu não mereço e eu reconheço que não mereço e vou continuar reconhecendo que não mereço, para que Deus trabalhe no meu coração e que eu seja usado por Ele, em qualquer situação. Mesmo quando, às vezes, a gente fica no prejuízo. Né? Quantas vezes a gente não fica no prejuízo com o pecado alheio, né? Do pecado que a gente é vítima, não do pecado que a gente comete. E muitas vezes a gente tem que lidar com isso. Até que a pessoa seja regenerada e habitada pelo Espírito Santo, não pode ser mais que um pecador, por natureza e prática. Deus não requer que os pecadores reformem sua vida antes que Ele os justifique. Isso é muito importante de ser lidado. Porque parece, vocês viram, a pessoa precisa dar testemunho de boas obras para poder receber o batismo. Se a gente for esperar, gente, ninguém vai. Ninguém vai ser batizado, ninguém vai. E é a história do ritual, que eu já vou começar a tratar também, da questão dos sacramentos. Deus chama os pecadores ao arrependimento, que é uma resposta à obra de convencimento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence que somos pecadores, que nos convence que Deus é justo e que Ele é juiz e que tudo será julgado. Depois, estudando a palavra com calma, a gente pode ver que existem juízos diferentes. Um juízo para quem é descrente e morre descrente. Um juízo para quem se tornou cristão e vai ser purificado e que é usado como base para a teologia do purgatório de forma totalmente equivocada. Tá? 1 Coríntios 3, do 9 ao 15. O tribunal de Cristo é basicamente um tribunal de cristãos, sendo nós julgados pelas intenções dos nossos corações enquanto fazemos as boas obras que Deus já preparou. Por que a gente está fazendo? Se está fazendo para querer aparecer, é palha, vai pegar fogo. Mas se está fazendo com o propósito de glorificar a Deus, é ouro e vai permanecer. Basicamente é isso. A mudança da mente, que é o arrependimento, né, a palavra metanoia,
afeta a visão do homem a respeito de si mesmo e de Deus. Muitos se declaram claramente ateus, e aí é mais fácil, né? Porque a pessoa fala assim, não tem Deus. Agora, tem gente, e Salmo 14:53, está falando para judeu que se comportava como ateu. Não está falando para o ateu. Está falando para quem conhece Deus, conhece a palavra de Deus, e se comporta como se Deus não existisse. É para isso que tem aqueles salmos. Não é um salmo para a gente colocar na cara do ateu e falar assim, ó, lê isso aqui. Não, aquilo lá foi um salmo escrito para quem, apesar de conhecer Deus e apesar de conhecer a palavra de Deus, vive como se ele não existisse. E é nisso que a gente muitas vezes se apega para lidar com ateu, com agnóstico, mas a gente mesmo não está vivendo. Vivendo para a glória de Deus. A gente tem que tomar um cuidado, gente. Chamar ativismo. É quando você vai fazer a obra por obrigação ou para querer aparecer e não por obediência e para a glória de Deus. Os sacramentos. Agora é aquilo que eu deveria ter começado como aula 6. Porque não, agora sim eu espero que eu consiga chegar até o final de todos esses slides. Toda a vida litúrgica da igreja gravita em torno do sacrifício eucarístico e dos sacramentos. A gente tem 7 sacramentos, como tem também 7 pecados chamados mortais. O número 7 tem uma coisa, né? O batismo, a confirmação ou o crisma, a Eucaristia, que é a comunhão, aquilo que nós fazemos como ceia, mas não é exatamente a mesma coisa, tá? A gente vai lidar com isso. A penitência, que nós chamamos de confissão, também não é exatamente a mesma coisa, mas tem a ver. A unção dos enfermos, que é aquilo que acontece quando a pessoa está no leito de morte e que muitas vezes a pessoa tomou um tiro, uma facada, alguma coisa, e chama o padre para poder ministrar esse último sacramento para a pessoa. Às vezes não é o último, tá? Então, muitas vezes a pessoa chama isso de extrema unção. Mas às vezes Deus, na sua misericórdia, mantém aquela pessoa, né? Minha avó viveu 15 anos depois de uma extrema unção, tá? E 2 sacramentos que são teoricamente alternativos, a ordem, que é entrar no sacerdócio, e o matrimônio, que teoricamente impede da pessoa de entrar no sacerdócio. Tá? Nem sempre foi assim. O sacerdócio, o celibato sacerdotal foi adotado por volta do ano 800, 1000. Tá? Antes disso, tinha muito padre casado. Depois disso, continuou tendo. Foi um processo. E basicamente é um processo que não tem nada a ver com a religião em si, mas tem a ver com a instituição do ponto de vista econômico e político. Quem é o dono da igreja? Eu estou falando no sentido econômico. E o celibato foi estabelecido justamente porque havia problema de heranças. E às vezes a gente está vendo algumas igrejas por aí tendo problemas de heranças, problemas de brigas entre irmãos que se dizem pastores e que ficam brigando por causa de um... E às vezes o pai desses, que também é pastor, ainda nem faleceu e estão brigando pela herança da igreja. Tá? Isso já acontecia na Idade Média. E foi por isso que se estabeleceu o celibato sacerdotal. E muitas vezes essas coisas que acontecem conosco hoje na igreja evangélica nos serve de alerta, porque é para nossa vergonha, que tem muita gente que se diz, mas não faz aquilo que está na Bíblia. Fiéis à doutrina das Sagradas Escrituras, então está falando que está baseado na Bíblia, tá? As tradições apostólicas é o sentimento unânime dos padres. Professamos que os sacramentos da nova lei foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo.
Não. Sentado à direita do Pai, derramando o Espírito Santo em seu corpo, que é a igreja, Cristo age agora pelos sacramentos instituídos por ele para comunicar sua graça. Os sacramentos são sinais sensíveis, palavras e ações, acessíveis à nossa humanidade atual. Realizam eficazmente a graça que significam em virtude da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Gente, se eu estou colocando entre aspas e tem o SIC, eu não concordo, estou citando. Tá? É assim que está escrito, é assim que Joseph Ratzinger, teólogo do final do século XX, que virou o Papa Bento XVI, falecido há não muito tempo, chegou a ser Papa junto com o Francisco, né? Ele escreveu isso. Ele se baseou em vários filósofos e vários concílios e várias pessoas que escreveram, e também em algumas coisas na própria Bíblia. Opa. O latim é sempre importante, tá, gente? Principalmente quem trabalha com direito, às vezes com medicina, assim, às vezes aparecem umas palavras em latim que a gente precisa. Os sacramentos atuam ex opere operato, literalmente pelo próprio fato de ser realizado. E eu já vou explicar por quê. Isto é, em virtude da obra salvífica de Cristo, realizada uma vez por todas. Daí segue que o sacramento não é realizado pela justiça do homem que o confere ou recebe, mas pelo poder de Deus. Também citando aqui Tomás de Aquino. Fica mais uma lição de casa para o Juscelino ficar com aquela coisa assim, né? Se a interpretação tá ok. Por que ex opere operato? Vamos imaginar que o padre que tenha feito o sacramento, ele seja excomungado, ou ele deixe de ser padre, ele se converta, não vou nem falar ao cristianismo evangélico, vamos dizer que ele se converta ao budismo. Aquele sacramento que ele realizou não vale mais? Não, continua valendo. É ex opere operato, não importa quem tenha feito. Não importa nem o sacerdote que tenha feito, nem a pessoa em quem fez. Né? O efeito é... Então, por isso que eu falei, eu não deixei de ser católico. Pelas 3 razões que eu interpreto. Sou católico porque sou segundo todas as escrituras, sim. Eu creio que o Antigo Testamento tem o seu valor muito grande. A gente não pode ficar escolhendo dentro do texto das Escrituras aquilo que nos agrada ou aquilo que corresponde à minha opinião. Segundo ponto, eu fui batizado e nesse ponto, o fato de eu ter deixado de frequentar a Igreja Católica muito antes de ser convertido por Deus a cristão, de fato, isso não me tira do rol dos batizados de lá, nem o sacramento. E eu também não comuniquei. Não pedi baixa. Não pedi, me excomunguem. Não fiz isso. Então não deixei de ser. Mas é por isso. Porque corre o risco de tanto o batizado, como o padre, monge, freira, enfim, deixar de ser. E para a igreja não correr o risco de falar assim, esse sacramento não tem o seu valor. Não, tem, claro que tem. Né? Muitas vezes eu tenho uma dualidade, vamos colocar assim, né? Eu sou o Guilherme, mas às vezes eu sou o professor Guilherme na Unicamp, certo? O que eu faço lá faz parte de um cargo que eu exerço. Não é a mesma coisa, embora seja a mesma pessoa, né? Mas não são cargos diferentes. Eu falo muito de uma metáfora de vida que eu considero, o teatro. O meu papel na vida das pessoas varia. Eu sou o marido da Salete. Eu sou o pai do João. Sou padrasto do Gustavo. Cada um desses é um papel diferente na vida das pessoas. Eu sou professor de centenas ao longo de anos. Centenas não, já passou de milhares.
é o papel que eu tive na vida dessas pessoas. Eu posso ter o papel de amigo na vida de algumas pessoas, de ser mais próximo, mais distante de algumas pessoas. Vou falar aqui. Algo como os heterônomos de Fernando Pessoa, dito pelo Juscelino. Para registrar. Tá? Nesse sentido, o papel do sacerdote não é maculado pelo fato da pessoa deixar de ser. E nem o fato da pessoa ter sido batizada ou crismada faz perder o efeito que tem. E muitas vezes isso também se espalha em outras áreas do conhecimento, como direito, política, medicina, sei lá. Tem coisas que existe essa separação de papéis na vida que a gente tem, na nossa vida, na vida das outras pessoas. Tá? Oi. Também esse entendimento deve ter sido uma blindagem política dos Com certeza, esse entendimento foi uma blindagem política dos padres. padres. Quando o Henrique VIII conseguia determinações alimentos, união do padre que celebrou o casamento dele com a Catarina, e beleza, não precisaria de igreja luterana. Anglicana. Exatamente. Né? Então, assim, você pode excomungar alguém para você fazer com que aquilo não tenha efeito. Né? Então, assim, é uma blindagem, sim, mas, ao mesmo tempo, tem a ver com essa situação. É uma instituição. Nós vivemos num mundo cheio de instituições. Então, existe instituição família, existe muita gente que é contra isso, né? Contra instituições. Instituição empresa, igreja, no sentido local para nós, né? Então, é uma blindagem, sim, para evitar uma caça, a caça aos padres, né? Como seria uma caça às bruxas, né? Assim, da mesma forma. Muito bom. A igreja afirma que que para os crentes, os sacramentos são necessários à salvação. A graça sacramental é a graça do Espírito Santo dada por Cristo e peculiar a cada sacramento. O fruto da vida sacramental é que o espírito de adoção deifica. Nós já tratamos desse texto de 2 Pedro 1,4 em outro contexto. Os fiéis unindo-os vitalmente ao Filho único, o Salvador. E aqui a palavra mérito. Eu tenho muita dificuldade com a palavra mérito, né? Porque às vezes a gente ouve também dentro do contexto evangélico. O termo mérito designa, em geral, a retribuição devida por um de seus membros, sentida como boa ou má, digna de recompensa ou castigo. Diante de Deus, em sentido estritamente jurídico, não há mérito da parte do homem. Ótimo. Não tem mesmo. Diante de Deus, a gente não tem como cumprir toda a lei. Entre ele e nós, a diferença é infinita, pois dele tudo recebemos, dele que é nosso Criador. Como a iniciativa pertence a Deus na ordem da graça, ninguém pode merecer a graça primeira, na origem da conversão, do perdão e da justificação. Sob a emoção do Espírito Santo e da caridade, podemos em seguida merecer para nós mesmos e para os outros as graças úteis à nossa santificação, ao crescimento da graça e da caridade, e também para ganhar a vida eterna. Gente, estava indo tudo tão bem, né? Você vai lendo até uma hora. Aí não. Tá? Aí não. Merecer para os outros pode e é interpretado como orar pelos mortos. E no caso, rezar pelos mortos. Isso não é exclusivo do catolicismo, tá, gente? Tem seitas paracristãs que são bem piores nisso, né? Que batizam pelo morto, quer dizer, é como se o morto fosse batizado pela vontade do atual Mormon, tá? Aqui não, tá falando de fazer o sacramento em função. Pode até dar a entender isso, alguém querer aplicar dessa forma. Mas é totalmente fora de uma realidade bíblica,
A partir do momento que você lê até a palavra justificação aqui, parece que está tudo bem. Porque realmente está colocando tudo em Deus. A iniciativa é dele. Mas nós podemos em seguida merecer para nós mesmos qualquer coisa. E para os outros. E fazermos isso para os outros, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Normalmente, eu falei já em outras aulas, falo hoje de novo, vou falar de novo toda vez que for necessário. Muitas vezes o pecado, ou a heresia principalmente, ela não surge no confronto. Ela surge num pequeno desvio que vai abrindo, quando vê, está longe da verdade bíblica. Os próprios bens temporais, como a saúde, a amizade, podem ser merecidos segundo a sabedoria divina. Essas graças e esses bens são o objeto da oração cristã. Esta atende a nossa necessidade de graça para as ações meritórias. Tem hora que eu fico pensando assim, como é que aquele que escreveu até aquele ponto continuou para isso? Dá para vocês me entenderem, né? Porque várias vezes aconteceu isso comigo assistindo uma missa ou alguma mensagem de padre na TV católica, porque você vai vendo assim, nossa, tá tudo bem, tá tudo legal, que joia! Né? Puxa vida, nessa hora, na marca do pênalti, bateu na trave e saiu. Gente, o duro é que tem muita teologia da prosperidade, né, que a gente vê por aí. E no fundo, quando eles falam de graça, muitas vezes se confunde com as bênçãos que Deus nos dá. E Ele realmente nos dá livremente essas bênçãos. E Deus dá a justos e injustos, segundo o discernimento, a sabedoria de Deus, tudo certo. É Deus quem dá uma prosperidade, no sentido de saúde, amizades, bens materiais, etc. Temos prosperidade. Mas Ele dá para crentes e descrentes. E é Jesus que fala isso, no meio do Sermão do Monte. Né? Ele dá liberalmente. Mas nós não merecemos. Nem ninguém merece. Né? E isso é outro sinal. É um sinal que tem um bolo esperando vocês ali, tá? Um café. Opa! Não era para avisar. Um café. Ah, não. Tem mais de um café hoje, beleza. Intervalinho. Daqui a pouco voltamos com as respostas, né? Ainda no contexto do catecismo, falando de santificação, o Ratzinger escreveu na Declaração 824: a Igreja unida a Cristo é santificada por Ele. Por Ele e nele torna-se também santificante. Todas as obras da Igreja tendem como seu fim a santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus. É na Igreja que está depositada a plenitude dos meios de salvação. É nela que adquirimos a santidade pela graça de Deus. E aqui a gente poderia pegar e fazer assim, né? Essa frase está certa, essa frase está errada, né? Biblicamente falando, é verdadeiro e falso. Boa. Tem coisa certa, claro que tem, né? Mas infelizmente no meio, toda vez que torna exclusiva de uma igreja é um problema. Toda vez que tira a Bíblia ou acrescenta à Bíblia, é um problema, né? Então, assim, a gente tomar um cuidado aqui sempre de perceber o diabo é sutil, tá, gente? Ele não é aquele bichinho de horrores, assim. Ele é mais... Sim, na própria tentação. Era isso que você ia falar? Mateus 4, né? Que é a tentação. Quando vai tentar Jesus, o diabo usa as escrituras, né? Nas 3 tentações, né, que tem a ver com 3 aspectos das nossas tentações também, né? A ostentação de bens, a
a concupiscência da carne, dos olhos, né? Tanto as aparências quanto os nossos prazeres, que Deus nos deu, né? São coisas que Deus nos deu para bem, mas mal usado. Muito bom. Uma dificuldade que a gente tem, né, lá com as meninas do nosso grupo, em questão disso, desse mérito, que é uma coisa que elas têm muito certa. Sim. E os sacramentos, eles transcendem a Bíblia. Então, sempre quando eu vou falar alguma coisa que eu sei que vai, eu falo, gente, é a Bíblia, não sou eu, tá? É a Bíblia. Então, vamos pensar que é a palavra de Deus. Pensar, não, é a palavra de Deus. Mas aí elas vão, assim, uma coisa assim, não, mas isso aqui é... Eu falo, gente, mas é a Bíblia. Não sou eu que falo, é a Bíblia, entendeu? Mas é muito difícil, porque elas têm isso muito assim, como ordem na vida delas. Os sacramentos, tudo que a igreja fala. Então é muito complicado, assim, é só pela graça mesmo. É uma dificuldade imensa. É muito difícil lidar com méritos e sacramentos junto a católicos. E elas às vezes se sentem até ofendidas, sabe? Parece que o que eu estou falando está ofendendo uma coisa que é muito certa na vida delas. Então, Sim. Às vezes eu tenho até... E a pessoa se sente ofendida. Sim. Olha só, eu vou ler Efésios 2, 8 e 9, como está na Bíblia claretiana, também chamada de Ave Maria. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras para que ninguém se glorie. E o 10. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Está na Bíblia. O problema é que o mérito é posterior. Eles fazem uma separação como mérito não para a salvação, mas para a santificação. Né? Então, assim, é um problema. E é o problema dos sacramentos também, concordo, Elba. Também é um problema dos sacramentos porque essas coisas se misturam. E existem linhas dentro do evangelicalismo que também defendem a perda de salvação, como acontece, eu volto naquele slide do fluxograma, que muitas vezes vão fazer isso, né? Acrescentar coisas que nós precisamos fazer para manter algo que Deus nos deu. Tito. Na lógica deles, então, esse mérito que está falando é para salvação. Sim. Como ele foi salvo ali no batismo, quando bebê, etc., agora tem outra categoria, outros méritos, que esses versículos não se aplicariam. É uma coisa complicada, né? Porque a palavra mérito não é pelo mérito na salvação, na primeira, na graça primeira. Mas aí depois, gente, tem igreja evangélica que defende perda de salvação. Isso é um problema. Porque a perda de salvação é você perder alguma coisa que você nunca mereceu, merecerá. Entendeu? Só Jesus é o mesmo ontem, antes, no começo, hoje e sempre. Só ele. Nós não. Né? Então, assim, é uma coisa complicada. E realmente, é algo que eles se apegam. Às vezes mais que Maria. Às vezes mais que adoração de imagens, veneração. É questão de sacramentos e méritos. Porque é economia. Tá? Isso é uma questão econômica, não no sentido econômico nosso de lidar com dinheiro, mas no sentido de uma barganha, de um jogo, isso é muito complicado. Né? Acaba entrando também no aspecto monetário, porque muitas vezes, além de pedir as rezas, o padre pode falar, faz uma doação de X reais aí também. Tá? Oi. Essa coisa que você comentou aí, você falou da primeira graça é imerecida, mas mesmo essa primeira graça ainda não é a salvação, porque depois ainda precisa do batismo de obra. Então, no caso do adulto, ele ainda precisa das obras para dar testemunho antes do batismo, para o adulto, para a justificação do adulto. Sim. Então, mesmo a salvação também não é imerecida. E aí você vê como é contraditório, porque você tem um texto nas escrituras que falam que não é por nossos méritos. E para mim está claro que não é pelos nossos méritos naquele momento, nem agora, nem nunca será durante a nossa vida nessa carne corruptível. Tá?
Nós podemos pecar. Aquele que acha que não pode é o pior. Porque vai tomar uma rasteira logo, logo. Só que assim, o diabo também é muito sutil, tá, gente? Ele vai deixar que o ego dele se infle, e aí ele vai tomar uma solapada, tá? E aí ele vai ter que lidar com o seu pecado. Normalmente a gente tem que tomar esse cuidado. Tem textos bíblicos que são claros nisso. Fala, irmão. Talvez, no geral, na humanidade, esquece igreja, esquece tudo, vamos falar. É uma coisa impressionante, né? A pessoa se diz ou quer ser um cristão ou fala que é, mas o que acontece, isso aí é uma cegueira que acontece na gente quando está aqui e a pessoa lê e não acontece nada. Como o padre pregando, como tem pastor pregando e tá o mundo afora, a coisa está entrando, devastando por tudo que é canto. A gente sabe que a realidade, que isso está acontecendo, a gente está sendo aos nossos olhos, né? E acaba a gente ficando até muito mais entristecido e comovido, porque está sendo mostrado para a gente, para cada criatura, seja todos que estão aqui, e eu creio que muitos. Então, isso aí é uma ação, seria do mal que está conseguindo fazer vendar os olhos dessas pessoas, porque está sendo falado, ele está se passando como um cristão, mas ele não aceita a verdade. Isso é muito impactante, eu vejo. A gente tem que tomar um cuidado sempre que quando a gente está julgando os outros, muitas vezes a gente se esquece de nós mesmos, né? Então, assim, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, até o 10º lugar, vai. Primeiro o meu pecado, tá? Primeiro lida com o seu pecado. O que está acontecendo no mundo vai continuar acontecendo no mundo até o fim. Vai continuar acontecendo, né? Tem muita gente que se acha herói de querer fazer o mundo mudar Não. Aí tem um problema de escatologia que não é da aula de hoje, tá? Mas será tratado ou no domingo que vem ou na outra. Para onde nós vamos, né? Onde nós vamos como pessoas e para onde o mundo vai e como vai acontecer, né? Vamos lá, senão não termino. Meu Deus, eu tenho que terminar isso aqui. O Espírito Santo é um mestre interior, gerando o homem interior. A justificação implica a santificação de todo o ser. Gente, aqui a gente tem mais uma vez o problema do conceito de santidade. O que é a santidade? Santidade é separada para um propósito. Não significa que eu vou ser perfeito e aí, caso caia, aí deixa de ser perfeito. E aí, caso restaure, volte a ser perfeito. Santificado é um processo em que Deus trabalha nos nossos corações com os pecados, principalmente aqueles mais difíceis, vão ser trabalhados ao longo de um tempo. E muitas vezes você vai cair de novo, você vai ter que lidar com isso. Então, assim, muitas vezes o que a gente vê aqui é uma confusão. Acontece essa confusão porque Tiago, por exemplo, usava a justificação e Paulo usava a santificação para lidar com basicamente as mesmas coisas. Só que aí tem hora que Paulo pode usar justificado num sentido de tornado justo. Que Tiago não. Tiago está fazendo no sentido de ser santificado. E a gente tem que tomar um cuidado com isso. E o que a Igreja Católica faz aqui, muitas vezes, é dizer assim, é levar, por interpretação de algumas pessoas, à deificação. Ser como Deus. Ser como Deus, ser como Deus, ser como Deus. Quem que foi o primeiro que falou alguma coisa? Você vai ser como Deus, e aí... A serpente, gente. A serpente lidou com isso. Deus falou, se vocês tocarem, não, comerem do fruto, certo? Se vocês comerem desse fruto, vocês terão conhecimento do bem e do mal. A serpente veio e tentou, lá no Éden. E nós estávamos lá, todos nós, em Adão. Né? É isso que a gente muitas vezes se esquece. Nós estávamos lá, representados por Adão, todos nós somos pecadores. Nesse sentido.
Não deixamos de ser por mérito, não deixamos de ser por boas obras, não deixamos de ser simplesmente por um processo chamado santificação. Deixamos de ser porque Deus assim decidiu, antes mesmo disso acontecer, que nós seríamos salvos pela graça dele, imerecida, gratuita, mediante fé. A graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida infundida pelo Espírito Santo em nossa alma para curá-la do pecado e santificá-la. Trata-se da graça santificante ou deificante, o meu problema é com essa palavra, por exemplo, recebida no batismo. Em nós, ela é a fonte da obra santificadora. Mais uma vez, a gente pode pegar textos, ler, a gente precisa tomar sempre um cuidado com os limites de interpretação que a gente pode ter. Nós não somos como Deus. Deus lida conosco intimamente através do Espírito Santo. Infelizmente, também, várias denominações ditas evangélicas usam de um sistema demoníaco que é bem conhecido para se dizer santo, mas que na verdade o que eles fazem é tão demoníaco quanto esses outros grupos fazem. Quando se lida por aparência, está errado. Nós não vivemos por aparência. 2 Coríntios 5, 17, 19 mostra claramente para a gente que a gente não é pela aparência, a gente é pela fé. Cuidado com o que você tem visto, ouvido, acreditado a parte do que está na Bíblia. A graça é um favor imerecido. Agora é meu, tá? É meu, quer dizer, meu no sentido, eu peguei dos livros, tá? Não é mais do SIC. A Bíblia descreve a graça como uma atitude favorável de Deus em direção ao indivíduo. Uma decisão de abençoar, livre e imerecida. É Deus que faz. Ele faz porque Ele quer, não porque eu mereço. Ele faz porque Ele quer, porque se precisasse depender do meu merecimento, não ia. Ele faz. E aqui uma coisa que é muito importante. Ao mesmo tempo que ela é individual, ela é coletiva. Deus salva um povo. Deus me salvou, mas Deus nos salvou. Nos, no sentido de que todo aquele que se une a mim nesta fé, também é salvo. E nesta fé temos um dever de conviver, apesar das nossas diferenças, apesar dos nossos pecados. Ele é favorável àqueles que pecaram contra si, contra ele, que não merecem seu favor, mas mereciam o oposto. Né? Romanos 5, o que está escrito lá? Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vai até o 11, não precisa ler não. Mas a gente pensar que nós somos justificados é por Deus. Nós temos paz com Deus. Nós somos reconciliados com Deus. O judeu, na época de Jesus, era exclusivista. Dá para dizer que ainda é. Exclusivista em que sentido? Não, eu vou ser salvo. O sírio, o romano, o grego, o árabe, o etíope, não. Era assim que eles pensavam. O que a Bíblia diz? Não é por descendência. Filho de crente é tão pecador quanto o pai dele, não Deus Pai. Nós somos pecadores. Nós não merecemos. O que nós merecemos? O oposto.
Cristo vem para ser um novo Adão. Um Adão que não pecou. Uma nova humanidade. Possível a partir dele, prometida antes dele. Prometida antes dele, possível a partir dele. Por isso nós temos ao mesmo tempo uma bênção maior e uma responsabilidade, um privilégio maior e uma responsabilidade maior do que os judeus, que não tinham uma revelação completa. Não tinham a revelação do Novo Testamento. Alguns deles continuam não tendo por opção deles. A Igreja Católica ensina que aqueles que realizam boas obras através da graça de Deus e dos méritos de Cristo merecem um aumento da graça. A graça bíblica não é dispensada como um produto numa máquina. E é lógico que eu estou escrevendo isso com base em um dos 2 livros que eu li, tá? O McCarthy ou o Geisler. Deus quer seus filhos dependentes dele, não de sacramentos. Ele oferece um relacionamento, não rituais. Saul, gente, é um exemplo para nós. Um homem que tinha tudo, tá? Ele era distinto no povo, uma cabeça, tá? Igual eu, assim, sabe? Grandão. Forte. Eu não sou tão forte quanto ele. Tá? E mais de uma vez, Deus falou para ele isso aqui. Eu não me agrado de sacrifícios. Não é por aparências. Não é por ritos. Não é para vir na igreja sem o coração estar aqui. E, gente, eu tenho que falar, o Fernando tem falado. Uma das coisas que mais incomoda a gente quando está nessa posição é o horário. O respeito ao horário da escola bíblica, de todas as atividades da nossa igreja. Do culto, em primeiro lugar. É parte disso. Porque o relacionamento com Deus não é o relacionamento com a mensagem do Fernando. O relacionamento com Deus começa a gente chegando meia hora, no meu caso uns 20 minutos antes, conversando com irmãos que também chegaram antes da hora. E também não é aquela coisa, né, Fernando? Fala o amém, acontece aquele milagre. Surge o grupo de louvor. Você está orando de... Não tinha ninguém lá em cima. Se abre os olhos, está todo mundo lá. Os músicos, né? Os cantores, estão tudo lá. Só que você já começa a ver o povo... Não. Não é assim. Não é para ser assim. É para vir para cá para se relacionar. Se relacionar com Deus em primeiro lugar. Com a palavra dele. Com a música. Com o ensino. Mas é com as pessoas. Aquilo que está registrado de Saul não é à toa. Muita gente faz de base, não é só católico. Muita gente faz de base o vir à igreja como se fosse um meio de salvação. Isso às vezes é resquício de você ter convivido com gente assim. Não deixe que isso seja uma maldição na sua vida. Chegue mais cedo. Se chegar mais tarde, tem uma desculpa verdadeira. Furou o pneu do carro. Acontece. Eu sou pecador. Eu sei, porque eu fiquei vários anos na recepção da escola bíblica, né, Selma? Aquelas pessoas que chegam 10 para as 10 para a aula toda semana. E que eu sei que mora perto da minha casa, que não gastou 8 minutos para vir aqui. E eu tenho que lidar com o meu julgamento em relação a ele, que isso é pecado meu. Isso é meu. Eu penso assim, mas mais uma vez esse irmão tão bacana podia ter chegado mais cedo. Eu não posso ser soberbo, pecado meu, de falar assim, eu venho todo dia, porque um dia vai acontecer, de furar um pneu, de acontecer alguma coisa, né? Piriri. Pode acontecer um monte de coisa, gente. Pra gente não conseguir chegar. Mas que seja eventual.
Tá percebendo? Esse curso não é para a gente apontar no dedo do católico, você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Não, a gente tem que ser exemplo, em primeiro lugar, exemplo humilde. Segundo lugar, sábio, honesto, respeitoso. Porque somente sendo assim você vai ser amoroso. A gente precisa ser transformado. Porque tem muita gente por aí que orgulha de ser evangélico. Legal, que bom, né? Tá lá no meu Facebook. Um versículo que eu mais aprecio. Vocês sabem, né? Eu não lembro exatamente qual é o número. Mas fala de Deus. Assim diz o Senhor. Não seja... É mais ou menos assim, alguém lembra para mim onde que está. Não seja o forte, orgulhoso da sua força, nem o sábio de sua sabedoria. Sabe onde está isso? É Jeremias 29 alguma coisa. Mas não se orgulhe o forte da sua força, o sábio da sua sabedoria. Mas quem quiser se orgulhar, glorie-se em conhecer a Deus. E isso está lá no meu Facebook, como citação. A minha citação é essa. A gente não deve ter orgulho de ser evangélico, a gente deve ter orgulho de conhecer a Deus. De ser conhecido por Deus. Certo? Quem achou, se puder falar. Acho que é 29, 13 e 14. Acho. 9, 23 e 24. Isso. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrada, diz o Senhor. Deus se agrada da misericórdia, da justiça e do juízo. Quando nós não somos misericordiosos, quando nós julgamos o outro, nós nos colocamos no lugar de Deus como juiz, que é dele, como vingador, como o Fernando pregou faz 2 domingos. Fala, Selma. Que tem os que eu sempre cito é aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Pensa, né? A pessoa acha que tá. Gente, oi. Segunda Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala que se alguém, eu não devo me gloriar de mim mesmo, né? Mas de Cristo, né? Aqui, porque se quiser gloriar-me, não serei, não é isso. De alguém se gloriarei, de alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. 2 Coríntios 12, verso 5. 2 Coríntios 12, 5, né? A gente deve se gloriar nas nossas fraquezas, porque reconhecendo as nossas fraquezas é que a gente pode lidar com elas para poder lidar com as fraquezas do outro. Porque todos nós somos pecadores. E eu espero que eu consiga terminar isso aqui. Tenha fé. Eu nem sei quantos slides faltam. Daqui a pouco eu descubro. Deixa eu ver. Vai dar. Deve dar. A justificação bíblica é completa. A graça não pode ser aumentada. Os católicos utilizam a expressão trabalhar em vossa salvação, citando Filipenses 2, 12 e 13. Nesse contexto, trata-se das obras como consequência da salvação, não como causa nem primária, nem uma ajuda, né? Na verdade, nós trabalhamos a nossa santificação num processo de nos parecermos cada vez mais com Deus, num processo de nos submetermos à vontade de Deus para fazer as boas obras que Ele preparou para nós. Não ser melhor que ninguém.
A Bíblia ensina que uma pessoa é posicionalmente santificada no momento em que confia em Jesus e é justificada. Isso é uma posição. Você se torna. Isso é ponto final. É praticamente santificado enquanto aprende a se abster do mal e andar no Espírito. Esse texto de Gálatas 5, do 16 a 26, é muito grande para a gente ler agora. Mas ele fala de quais são as obras da carne. E várias vezes a gente vê gente falando de um jeito que é obra da carne. Porque se falasse desse jeito com um delegado de polícia, um juiz de verdade, seria preso. Mas aí pode falar com... E ainda chega assim, você sabe com quem você está falando? E aí se você chegar e falar assim, ó, com um pecador. Como eu. Que ninguém é melhor do que eu. A gente pode disputar quem é pior. Paulo ganha, tá? São Paulo ganha. Ganha porque a história dele de perseguição foi bem pesada, né? Ganha porque a graça que ele mostra foi bem pesada. Mas eu não sou melhor que ele. Nem você. E nós seremos definitivamente santificados na vinda de Cristo. A Bíblia ensina isso. Nós cantamos isso. Acho que foi o Weber que escreveu uma música, né? Santificado sou, justificado sou, santificado. Santificado fui, santificado sou, glorificado serei. Vai de novo. Primeiro é justificado fui, santificado sou, glorificado serei. Ainda bem que vocês têm boa memória. Através de Cristo. É através da Igreja Batista Fonte? Mas acho que não foi o Daniel Souza. Acho que não foi o Ah, não? Não, acho que Daniel não. Souza. Daniel Souza, o autor, só para ficar registrado aqui, o autor da música é Daniel Souza, muito bem. Tá? Nós fomos introduzidos na música na época dele. Não desmerecendo de forma alguma o Weber, tá? A música não é dele. Ele conseguiria ter escrito. É essa a ideia. Né? É essa a ideia. Justificação e santificação não devem ser confundidas. A santificação prática é uma obra de Deus com a qual o homem deve cooperar. O cristão confiante que sua salvação eterna é segura, e mais uma vez não é só o catolicismo que ensina que se perde salvação, descansa em Cristo. E descansar aqui não significa não vou fazer nada. Não é isso. Descansar é confiar que na hora que Deus quer, nós vamos cooperar com Ele. Na hora que Ele quer, a coisa vai acontecer. E também pode não acontecer. Isso é descansar em Deus. É esse descanso que Ele prometeu. No Éden. Na capítulo 1 de Gênesis. Lá no capítulo, na verdade, capítulo 2. É um descanso. Ele descansou. O tempo é dele. A coisa acontece na hora dele. Tem hora que não dá pra gente fazer certas coisas. E tem hora que a coisa acontece mais rápido do que você imagina. Não está no nosso controle, está no controle de Deus. Então o processo de santificação é diferente da justificação, da redenção, e depende do nosso esforço também. Esforço. A palavra esforço é perigosa. Sim. O Espírito Santo faz a obra, mas eu tenho que cooperar com o Espírito Santo. Sim. Nesse sentido. E o apóstolo Paulo aqui, 1 Coríntios 9, 26, 27, diz assim: portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem não atende o jogo no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo,
para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então é nesse sentido que eu falo, né? É esse processo, né? Com a cooperação nossa também. Sim. Desse nosso... A palavra esforço é complicada, mas é 1 Coríntios 9, 26 e 27. Importantíssimo esse texto que você leu. Depois de tudo isso que foi pregado, a gente não pode ser encontrado merecedor de novo de um castigo que ele prometeu que não vai dar, mas você pode cair, pode. A gente precisa, nesse sentido, cooperar com o Espírito, no sentido que a gente pode também, a Bíblia diz, tá? Apagar o Espírito, entristecer o Espírito, em diferentes lugares. Nós cooperamos no sentido de nós deixamos que Deus nos transforme mediante a palavra, mediante o Espírito Santo, para sermos cada vez mais parecidos com Ele. Isso está em 1 ou 2 Coríntios 4, que fala de glória em glória, é 3,18, 2 Coríntios 3,18, né? Que é de glória em glória que a gente vai sendo transformado. Não é no instante. O instante é a justificação. No instante eu tenho a certeza que eu vou para o céu. Mas naquele instante eu também me lembro de vários pecados que eu cometi contra outros e que eu preciso tratar, que outros cometeram contra mim e eu preciso perdoar, se possível, reconciliar, restaurar. Às vezes não é possível. E às vezes Deus não vai fazer isso tudo de uma vez. Mas depois de algum tempo, Ele vai chegar para você, para mim, já aconteceu. Depois de alguns anos, chegar assim, tem uma coisa lá do seu passado que você vai precisar tratar agora. Agora está tudo pronto para você tratar. Eu já deixei tudo pronto para você tratar. Você está com medo de lidar com esse pecado. Você sabe que as coisas podem sair do seu controle, mas não do meu, de Deus, tá bom? Então, assim, o tempo é uma coisa. O ser humano é imediatista. Mas Deus colocou no nosso coração a eternidade. É Deus que colocou, está em Eclesiastes, tá, gente? Deus colocou no coração do homem a eternidade. A eternidade é contraditória para nós. Nós tendemos, pelo pecado, a ser imediatistas. E nós precisamos ser dependentes de Deus no tempo. O tempo é dele. O controle é dele, não é meu. E eu acho que eu cheguei. Cheguei no fim. Olha, temos 3 minutos para voltar naquele outro e ver o que nós vimos hoje. E o que nós veremos também na semana que vem. Vai estar escrito aula 6, mas é 7, tá, gente? Liga não. Olha só. Ainda preciso tratar especificamente da penitência. O que é a penitência? Penitência é o sacramento da confissão. Nós vamos lidar com isso semana que vem na outra. Vou falar de missa e de culto na semana que vem. Mas percebam que aqui existe uma coisa que nós não podemos concordar, não é bíblico, de uma vez espiritualmente vivo, deixar de ser por ter cometido um pecado sério, consciente e deliberado. Um pecado desse é considerado um pecado mortal. Não façam diferença com o pecado capital, tá? É esses que tem 7. O pecado mortal, vem para cá. Se arrependeu? Faz a penitência, a confissão junto ao padre, reza as Ave Maria, os Pai Nosso, se precisar paga um dinheiro e tal, volta para cá. Só que aí corre o risco de ficar rodando nesse negócio aqui. E corre o risco de, no sistema deles, e eu vou lidar com isso nos próximos 2 domingos, morrer em estado de pecado e ir para o inferno, no sistema do catolicismo. Nós precisamos lidar com isso. Porque isso sim, mais do que Maria,
mais do que os apócrifos, mais do que o magistério. Isso afeta o destino eterno. Entender que nós que estamos falando com eles, somos pecadores, somos falhos. Nós reconhecemos que não são nossos méritos, que não tem como nós ganharmos qualquer coisa que não seja dada por Deus. Nós que reconhecemos que as bênçãos, como aconteceu com Jó, Deus pode tirar tudo. Muitas vezes a gente tem medo disso, mas Deus pode tirar tudo. E é um teste da fé. É um teste da nossa fidelidade a Deus. E, gente, eu falo, o pior teste é a prosperidade. Eu fico muito pior quando está tudo bem. Vocês não têm noção como eu posso me desviar muito mais nas férias do que nas aulas. Muito mais em festas do que em velórios. Tá? Semana que vem tem aula normal, tá, gente? Tem a cantata, né? Eu sei que alguns de vocês vão trabalhar na cantata de alguma forma, mas tem aula normal, tá bom? E no domingo, dia 27, e aí nós acabamos. Espero que até lá a gente consiga ver tudo isso aqui, tá bom? Se alguém precisa sair, fica à vontade para pegar a criança, principalmente porque o pessoal tem horário, mas vou pedir aqui. Ô Richard, ora por nós. Senhor Deus Pai, muito obrigado pela tua Guilherme, Deus que pôde se dedicar tanto para nos trazer informações importantes, uma boa aula, um bom conteúdo, para que nos capacite, Deus, a entender como argumentar, entender os processos que levaram para que esse onde está hoje, Deus, que o Senhor abençoe ele ainda mais, Deus, que ele continue se capacitando a nos capacitar. Nos use, Deus, para a sua obra, nos use para que em nossas conversas com católicos ou descrentes em geral, possamos saber defender a razão da nossa esperança, Deus, Amém. possamos estar capacitados pelo Senhor para, não para convencer ninguém, Deus, mas para expor a verdade, Deus, confiantes que o Senhor é quem fará. Amém. Abençoe nosso domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém.